Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações do Banco Itaú. Eu aportei mais de 70 mil reais nas ações do Itaú, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? A cotação ITUB3 segue se desvalorizando forte na bolsa, né? Perceba que desde quando a gente teve o último movimento de alta no Itaú, o banco já segue recuando mais de 15% na cotação. E claro que esse aporte que eu realizei no banco foi para longo prazo, então eu tô olhando aí para o Itaú para os próximos anos. Tinha um fator aqui escondido no Itaú que eu acredito que pode fazer o banco dobrar na cotação, disparar mais de 100% e ainda pagar excelentes dividendos. E a perspectiva para o ano de 2026 a 2027 acaba sendo muito promissora. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo que o mercado está escondendo sobre o Itaú. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E hoje o Itaú, principalmente após esses grandes aportes que eu fui realizando, o Itaú se tornou a segunda maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que 32,3% de toda a minha carteira está no Itaú. E se eu continuar aumentando posição, ele pode virar até a minha primeira maior posição, ultrapassando o Banco do Brasil, que já por si só é a primeira maior posição da carteira de ações do canal. Muitos vão falar, Pablo, esse aporte de 70 mil reais foi agora? Não, foi no longo prazo, tá? Eu já venho comprando ações do Itaú desde o ano passado, desde meados ali de setembro a outubro do ano passado. Então fui aumentando posição, revestimento de dividendo e acabei chegando aqui nessa porcentagem. Tanto que eu deixei de comprar todas as outras ações. Eu parei de comprar BR Partners, parei de comprar BB Seguridade, parei de comprar Petrobras, parei todas, pessoal. Por isso que as outras ficaram aí meio que largadas e o Itaú veio crescendo ferozmente na carteira do canal, porque eu direcionei meus recursos para ele. Então é o que tende a acontecer na sua carteira. Conforme você for comprando uma única ação, essa ação naturalmente vai chegar num percentual alto. E aí esse percentual que eu cheguei, ele pode até se tornar a primeira posição, tanto por mais aportes ou até mesmo por valorização. Se o banco continuar se valorizando e as outras empresas ficarem de lado, ele pode chegar sim a ocupar a primeira maior posição. E para mim, não teria menor problema de ter o Itaú como a primeira maior posição, porque o banco, pessoal, segue muito bem, tá? O banco segue voando. Voando não em cotação, voando em resultados. Você pega aqui o Itaú, perceba que de ano a ano o Itaú cresce o seu lucro e a taxa de crescimento tem sido bem interessante, tá? O Itaú, historicamente, ele cresce seu lucro a uma taxa de 8% ao ano, o que é muito bom. Na verdade, chega até 9%, né? Superando a inflação e superando aí outros bancos como Bradesco e Santander, que acaba tendo uma carteira de crédito, né, muito mais fragilizada do que o Itaú. Um dos motivos que me fez ter uma grande exposição no Itaú, além do preço, é a qualidade. O Itaú, diferentemente ali do Bradesco, Santander e Banco do Brasil, ele não tem um risco de crédito no que diz respeito à inadimplência, porque grande parte da carteira de crédito do Itaú está voltada para alta renda, tá? Está voltado para grandes empresas, que acaba por ter um nível de inadimplência e risco macroeconômico baixo. Mesmo com uma Selic mais alta, que tende a prejudicar os bancos no geral, o Itaú acaba não sendo prejudicado, porque ele tem essa proteção com os clientes alta renda. Então, um banco que consegue manter a sua inadimplência baixa. Perceba que nos últimos 10 anos, quem investiu 100 mil Itaú, hoje já tem 1 milhão de reais. Por conta dessa qualidade, pessoal. O banco tem muita qualidade. Claro que se você pegar um Banco do Brasil, um Bradesco em preço certo, você consegue um retorno superior do Itaú. Isso é verdade. Porém, a gente também tem que olhar por outro lado. No Itaú você tem tranquilidade, né? Então, assim, acaba custando o psicológico do investidor, tanto que tá começando agora, e até mesmo para o investidor avançado. Por isso que é legal você ter um equilíbrio na sua carteira. Eu tenho os dois, tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú, tá? Porque o Itaú é um pilar aqui de hedge na carteira, me traz segurança, boa rentabilidade, e o Banco do Brasil é o pilar de alavancagem patrimonial. Então, assim, dá para equilibrar
as duas estratégias na carteira, mas essa compra que eu fiz em Itaú vai muito além da qualidade, o preço também, tá? Então, pessoal, o preço importa. Você pode ter a melhor empresa do planeta, com o melhor ROI de todos. Se você pagar caro, você não terá uma boa rentabilidade. Será que o Itaú está barato, mesmo após essa alta nas ações? Perceba que de um ano para cá a ação segue subindo mais de 38%, mesmo agora antes desse recuo que tem acontecido. Se a gente pegar a perspectiva de lucro para o ano de 2026, é de mais ou menos, né, 52 bilhões, com crescimento de resultados. A própria gestão do Itaú afirmou que o resultado vai continuar crescendo para o ano de 2026, tá? Então, se eu pegar aqui com esse PL prospectivo para este ano, 451 bi dividido por 52, o PL do Itaú é de 8,67, o que é barato, mediante ao que o banco vai dar de resultados. Por quê? Porque o Itaú ele é cotado na média por um PL de 13, em média em relação com o seu benchmark. O mercado vai pagar múltiplos maiores porque o banco tem alto ROI. Então, se você dividir por 8,67, já tem um potencial de alta de 49% nas ações. E detalhe, num mercado mais caro, o Itaú já chegou a custar 17 vezes o seu lucro, tá? Em mercados mais eufóricos, com bolsa em alta. Então você poderia supor que hoje ele é 8,6, ele poderia se valorizar 100% na cotação. Então perceba que é um banco que poderia dobrar seu capital em pouco tempo, tá? Só do fato da ação ficar adequadamente precificada. E detalhe que com o PL de 8,62, o banco vai continuar repassando um payout de 70%. A própria gestão do Itaú afirmou que o payout vai continuar alto, porque o banco tem tido recorde de lucratividade. Então, o dividendo do banco será de 8,1% ao ano. Isso o seu dividendo operacional. Se a gente pegar o dividendo extraordinário, que o banco está fazendo repasse todo ano por conta de excesso de capital, o dividend yield do Banco Itaú poderia chegar em mais ou menos 12%. E será que isso aconteceu? Aconteceu. Se você pega aqui os dividendos do banco pago no ano já de 2025, você vai ver que o banco tá uma montanha nos proventos, né, pessoal? Olha isso aqui, ó, 13% de yield, até agora já tá em 8%, o banco facilmente vai bater 13% de novo. Então, assim, o Itaú, em determinados momentos, ele paga um yield muito alto. Se você se aproveita de um preço barato, você consegue garantir isso. Então, bons proventos e bom potencial de valorização. Esse foi o motivo do porquê eu acabei comprando Itaú na carteira do canal. Por quê? Porque tem uma tese tanto de previsibilidade, uma tese de que não vai me trazer ciclicidade na carteira, até porque na carteira de ações do canal eu já tô lotado de ações cíclicas, pessoal. Essa que é a verdade, tá? Eu já tenho o Banco do Brasil, que é ligado ao agro, bem cíclico, já tenho o BR Partners, que é ligado à parte de banco de investimento, né? Quando a Selic cai, é um banco que sofre no cenário macroeconômico. Não é à toa que as ações do BR Partners seguem se desvalorizando forte agora. É cíclico também. BB Seguridade é previsível, mas é um pouco cíclica também porque é interligada ao Banco do Brasil, a sinistralidade. Petrobras, altamente cíclica, ligada ao petróleo. Vale, cíclica, ligada ao minério. Então o Itaú seria a única previsível aqui da carteira. Por isso que eu tenho que ter uma grande posição, para acabar tendo um equilíbrio em relação às outras que tem tanta volatilidade, que nos momentos de dificuldade eu vou ter um banco me pagando bons proventos, me proporcionando bons resultados. Então faz sentido o Itaú na carteira para quem está olhando tanto para rentabilidade e previsibilidade. Nada é recomendação, mas nos preços atuais de todas as super previsíveis que a gente tem na bolsa, você vai comparar com uma VEG, você vai comparar com uma Engie, você vai comparar com BTG Pactual, o Itaú acaba sendo mais barato, porque é um banco num preço bom, que é muita qualidade parecida, até mais qualidade do que os outros, né? Então eu acabei reunindo aí o útil ao agradável, porque como já diz o Warren Buffett, a gente não quer pagar caro demais numa empresa excelente, ele paga um certo preço justo, digamos, né? O Itaú não está caro demais, para ele estar caro demais, ele deveria estar no mínimo em R$60. Então percebe a diferença? Aí você paga numa Engie que está em 12 vezes, 3 vezes lucro, te dá bem menos yield, você vai pagar mais ou menos aí numa Sanepar, que também tem qualidade, mas tá cara, Caixa, sendo que a gente tem o Itaú ali cotado por 8 vezes, que vai te dar um yield maior e com uma perspectiva maior de valorização, porque o banco continua crescendo os seus resultados. E até se a gente usa pela fórmula do Buffett aqui, o banco cresce a uma taxa de 8% ao ano. Se você pega aqui, ó, o LPA, né, de 4,17 divide por 0,04, o preço justo pelo valor intrínseco do Warren Buffett seria de R$100. Então, dividido hoje por 41, você já tem um potencial de alta aí de 154%. Perceba que de todas as previsíveis que a gente tem, para mim o Itaú acaba sendo a mais contada. Se a gente colocar ele
com as empresas previsíveis, tá? Que a gente chama ali as empresas com demandas inelásticas. Então, nas menos cíclicas, nas anticíclicas da bolsa, o Itaú acaba sendo sim o mais barato de todos. Já não digo mesmo, né, se você pega aí as cíclicas, aí você vai achar oportunidades bem maiores. Mas eu acredito que o Itaú é um equilíbrio, tanto de qualidade, para o investidor que não quer ter trabalho na sua carteira de ficar tendo tanta volatilidade de lucro, volatilidade de provento, queda nas ações. Tecnicamente um banco, né, anticíclico que vai sempre crescer. Como já diz o Peter Lynch, é uma empresa de crescimento lento, que vai te proporcionar um crescimento mais lento, mas com qualidade, né? Sem ter essas grandes oscilações de resultado. E no preço atual, para mim o retorno embutido na ação está alto, porque se eu pegar 1 menos o payout médio vezes o ROI do Itaú, que está de 21% ao ano, ele pode crescer a uma taxa de 10,5%. Soma a uma valorização, vamos supor, de 20% ao ano, supondo que ele suba 100% daqui a 4 anos. E soma com um provento na faixa de 11%, o retorno embutido na ação hoje poderia ser de 41% ao ano para os próximos 4 a 5 anos. Então não é um retorno nada ruim, né? Projetando neste preço. Seria diferente se o banco tivesse cotado ele por 12 a 13 vezes, que não é o caso. Então sim, acho um banco barato, sigo aportando justamente por esses pontos, pelo ponto de estar descontado e ter essa tese de altíssima qualidade e bom dividendo projetado. É a empresa que vai mais me pagar dividendo aqui da carteira, tá? Hoje o Banco do Brasil tá pagando pouco, vai pagar só uns 4 a 5% esse ano, BR Partners vai pagar 8%, BB Seguridade vai empatar com o Itaú, vai ficar ali em 11%, Petrobras vai pagar uns 8% e Vale vai pagar uns 9%. Então assim, o Itaú e a BB Seguridade hoje são os pilares, né, que estão mais distribuindo dividendo na carteira de ações do canal, enquanto as outras estão pagando um pouco menos, mas é assim, algum momento alguma vai pagar mais, outra vai pagar menos, e é assim que a gente vai estruturando uma carteira previdenciária no médio e longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, já comentem aí se vocês têm ações do Itaú, em particular. Tenho o Banco Itaú na carteira e pretendo continuar aumentando posição. Pode até ser a minha primeira maior posição em breve, deixando o Banco do Brasil em segundo, justamente porque ele está aí com essa crise do agronegócio, né? Então eu vou ter mais cautela nas compras, porque ele pode ficar mais barato, pode bater 18, pode bater 17 reais, tudo pode acontecer e bater nesse preço. Aí eu poderia também voltar a comprar um pouco mais de Banco do Brasil, que é um banco que eu também pretendo segurar pro longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!